Se alegre. Aqui, palavras de vida. Palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. Paz do Senhor, queridos, hoje é domingo, 5 de julho. Louvamos a Deus e queremos cumprimentar e saudar os irmãos, aquele que nos acompanha e cultua a Deus, ouvindo os nossos sermões, daquilo que Deus coloca em nossas vidas, com o meu e com o seu coração. Então, a paz do Senhor para a Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja Metodista Wesleyana em Vida Nova, Bom Pastor. No Brasil, você que é católico, você que professa a sua fé, a paz do Senhor Jesus. Que a presença de Deus esteja contigo. E hoje exatamente nós vamos procurar trazer algo de Deus a respeito de encontrarmos, guardarmos, amarmos a presença de Deus. No livro de Cantares, logo depois de Salmos, no livro de Cantares, capítulo 3, versículo 3, diz assim: vou ler a partir do versículo 1. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade e perguntei-lhes: viste aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela ministração da palavra. Obrigado pela saúde, pela vida. Obrigado, Deus, pela provisão e pela força, o vigor, o poder que advém do alimento, do manar vivo, do pão vivo que desceu do céu, a palavra do Senhor. Que ela nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude e nos cure, para a glória do teu santo nome. Assim oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Está em Êxodo, em Deuteronômio também. E também está em Lucas, capítulo 10, Jesus encontra o jovem e há uma menção sobre o primeiro mandamento. E você, irmão, você, minha irmã, a premissa de todas as coisas, a primeira lei de Deus, o primeiro desejo de Deus, a primeira ordem de Deus para que toda a comunhão seja estabelecida você sabe o que é? Se perguntar na igreja, todo mundo diz, é amar a Deus. Pode parecer que é isso, mas de fato não é só isso. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Tem que trazer a presença de Deus para o interior da alma. Olha, Cantares, trouxe o meu amado para o interior da minha alma. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, o amado da minha alma. Amém, querida? Amém, meu irmão, meu querido? O amado da minha alma. Amarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Pois o Senhor teu Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder ou força.
E Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois, e o primeiro que ele cita é exatamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, de toda a tua força, de toda a tua alma. E é isso que Cantares está dizendo para nós, completamente aplicável para os dias atuais, porque quando todos os amores que um dia tivemos, eu tinha um amor pelo um cavalo, pelo um carro, pelo um isso, por aquilo, um amor, talvez você tenha tido um amor de infância, de adolescência, e essas coisas se foram, mas o amor de Deus jamais se irá da minha nem da sua vida. Quando tudo nos deixar, a palavra de Deus diz que Ele estará conosco. Olha que coisa maravilhosa. E ela foi, a Sulamita, ela foi buscar essa presença do seu amado. Ela nos ensina. Eu preciso trazer isso para a minha câmara interior. Ela diz, o quarto da câmara da minha mãe, o quarto de repouso da minha mãe, porque eu seria o lugar mais importante da casa, aonde fui gerada. Então, a Sulamita vai buscar a presença de Deus para o seu coração. Quando amamos, buscamos a luz e colocamos do lado de dentro da nossa vida. Pegamos o poder, a luz. Olha, 2 Coríntios 4:7 diz: por isso temos esse tesouro em vasos de barro. O poder de Deus, a presença de Deus, a grandeza de Deus, a luz de Deus guardada. Nós somos pequenos, nós somos de barro, nós somos frágeis, quebrados, mas dentro de nós carregamos um tesouro. Que tesouro é esse que a Sunamita está nos ensinando a trazer? O amado da minha alma. Quem é esse amado? Jesus está dizendo: amarás o Senhor teu Deus. A presença de Deus, a presença de Jesus. Eu amo ter Jesus dentro de mim. E quando eu tenho 2 Coríntios, guarde isso, é importante. Quem lê, decora um versículo e não é o resto do capítulo, né? Porque Deus disse que temos um tesouro dentro de barro, mas isso vai representar o que para a minha vida? 2 Coríntios capítulo 7, ele continua dizendo o que acontece quem tem Deus, como a Sunamita está nos ensinando. Diz que em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. Querido, nesse período agora, pense uma palavra apropriada para a minha vida e para a tua vida. Somos angustiados, somos atribulados, mas não angustiados. Nós ficamos perplexos ainda hoje, cada dia há muitos questionamentos. Nós ficamos perplexos, mas não ficamos desanimados. Anime-se. Traga o amado da sua alma para dentro do seu coração, porque ele é vida e ânimo. Alma na psique tem essa similaridade com ânime, né? Com ânimo. Alma com ânimo. Então traga o amado da sua alma para dentro e o ânimo vai voltar dentro de você. Diz: nós somos perseguidos, mas não somos desamparados. Ah, pastor, não anotei exatamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Está acompanhando? Então, começou em Cantares, capítulo 3, depois Jesus diz: não, é isso mesmo. Tem que amar a Deus, toda a tua força, todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o apóstolo, ele diz: olha, lá em Coríntios eu tenho esse tesouro, eu fiz com a Sulamita, eu trouxe isso para dentro do meu coração. E o resultado disso é que aonde muita gente é atribulado e vive angustiado, eu tenho paz, eu tenho certeza, eu tenho segurança. Estamos crendo, Deus vai dar vitória, isso vai passar, porque nós somos atribulados, mas não somos angustiados, nós somos perplexos. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas não somos desanimados. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas eu sei que Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle.
Ele está no controle de tudo. Se estamos vivendo no pêndulo de uma pandemia que persegue a humanidade, eu e você, querido, que temos esse tesouro em vaso de barro, não somos desamparados. Você pode guardar isso no seu coração. Você não é desamparado. Você não é desamparada. Temos o tesouro, a presença de Deus, né? Deus, ele ajuda aquele que ama a alma. Eu estava refletindo, né, para fazer os sermões no final de semana, e eu pastoreio já há 20. E às vezes eu acho interessante, alguém vai falar alguma coisa de uma pessoa e tem a outra pessoa que gosta dele. Aí essa pessoa que gosta, imediatamente ele diz uma coisa boa. Não é assim? Um filho nosso, uma pessoa, nosso esposo, namorado, namorada, noivo, noiva, um filho, uma filha. Se fizer alguma coisa, a gente, não, mas é porque a bichinha, e a gente no Nordeste já capricha mais, né? Bota logo a bichinha, né? Não, porque o bichinho, para você que é do Sul e não sabe, quando aqui no Nordeste a gente diz a bichinha, o bichinho, é uma maneira muito carinhosa de dizer um protegidozinho, só se explica nordestinês com nordestinês, tá certo? Então quando a gente diz um bichinho é porque é xodó, é alguém querido, é próximo, é amado, tá certo? Essa é a linguagem do Nordeste, né? E Deus, ele nos vê dessa forma, tá certo? As epístolas dizem, nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, quando ele olha para mim e para você, quando ele traz a presença de Deus para dentro da nossa vida, aí quando Deus olha para a gente, ele vê Jesus. Ele vê o tesouro dentro de mim e de você. Ele vê a presença do Senhor, a presença do Senhor Jesus dentro da nossa vida. Não havia ainda a nominação, havia os profetas falando, mas a nominação do nome Jesus, né, Yeshua, foi Isaías, e depois falava, vem o Messias e tal, mas o anjo é quem disse, o nome dele será Yeshua, ou Josué, ou Jesus, de uma forma mais português, né? Eu sei que ele é um nome sobre todo nome. O nome do Senhor é sobre todo nome, independente do idioma que a gente pronuncie. E quando temos Deus, quando temos a presença de Deus, então, em Juízes, capítulo 6, versículo 12, quando eu falei que Deus tem um olhar generoso, como a gente tem com um filho, com um primo, com um sobrinho, com um neto, com uma pessoa que a gente ama, está Gideão malhando trigo no lagar. Trigo se malha na eira. Lá em Ruth diz aonde é. E a eira é onde? Lá no alto da montanha, porque tem vento. O vento sopra, a palha sai, fica o grão, e é arejado, e é ventilado, e depois dorme todo mundo lá, e faz uma fogueira, e de noite se come o grão torrado, e é muita felicidade, tem festa. E no lagar é para se pisar vinho. Então Gideão estava com medo. Uma pessoa com medo escondida. Mas eu não sei expressar para você, porque a Bíblia não reporta até que ponto ele tinha intimidade, mas uma coisa é certa, ele tinha intimidade com Deus, porque Deus chega lá e diz, assim, varão valoroso, olha, valente, olha como é que o homem com medo, malhando trigo no lagar, não estava pisando uva, estava malhando trigo no lagar, e Deus já chega chamando ele de valente, olha, por quê? Eu vou lhe explicar já. E Gideão, ele toma consciência dele de pequeno, de pecador. Eu sou o menor da minha... Primeiro que minha família é a mais pobre que tem. E a menor... E dessa família mais pobre e menor, eu sou o menor da casa. Fraquinho, né? Fraco, medroso. E o anjo do Senhor, que representa Jesus, diz, vai nessa tua força. Que força, querido? Que força? Uma pessoa que está escondido lá no lagar,
Lá onde pisa, que devia ser um canto mais intocado, para pisar a uva, porque a eira é lá em cima, mas o lagar era no canto perto dos vinhais, algum canto mais escondido. E o texto diz que era exatamente, estava fazendo isso lá para não ser saqueado. Que força que Gideão tinha. Mas Deus tem resposta e diz, mas como é que eu farei isso, Senhor? Ele diz, porque eu serei contigo. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Minha irmã, dá um glória a Deus, alegre seu coração. Eu serei contigo. Por isso que você tem força, por isso que você tem um tesouro. É vaso de barro com tesouro. Aleluias. Glórias a Deus. Se você não anotou, Juízes capítulo 6, versículo 12. Eu sou o pobre, eu sou o menor. João 3,16 diz que Deus amou você de tal maneira para que todo aquele que nele crer, nele quem? Em Jesus. Crê em Deus. Crê no Pai, crê também em mim, disse o Senhor Jesus. Crê em Deus e crê em Jesus. Né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele não quer que a gente pereça. Não é desejo do Senhor que ninguém venha fenecer, porque Ele ama, Ele zela. A Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso. Atos capítulo 5, versículo 29 diz, eles estavam falando de Jesus e os religiosos disseram, eu não já dei ordem que você não pode falar essa história de botar Jesus dentro de você? Eu já dei ordem desse negócio, ele se importa obedecer e amar a Deus. Importa obedecer e amar, você não vai me impedir. Eu falo de Jesus e eu falo de Jesus para você. Ele é poder, ele tem controle. E convide ele urgentemente, se você não convidou, a entrar dentro da câmara interior do seu coração, fechado, junto com sua alma. E a força do Senhor. Porque a todos que o receberam, deu-lhes o poder. Power, força, poder extraordinário, como maior que uma bomba atômica, de ser chamado filho de Deus. Vá mexer com filho. Você nunca viu uma mãe dizendo, dê em mim, dê na minha cara, não mexa com meu filho, não. Um pai, vá mexer com meu filho, vá mexer com o filho de Deus, com a filha de Deus também, querida. Força do Senhor. A palavra de Deus diz que a sunamita procurou primeiro, ela procurou em 3 lugares, né? O texto, Cantares, capítulo 3. Eu li 1, 2, 3. Cantares, capítulo 3, pequenininho. Pouca gente trata do livro de Cantares, por ser um livro romântico, né? Poético, romântico. Ela procura primeiro o amado em sua cama. Procurei meu amado na minha cama e não encontrei, não achei. Isaías 57, capítulo 7, diz, tu tem andado por pedra lisa, tu tem andado no... Aí, leia lá, 57, capítulo 57, versículo 7. Teus lugares são profanados, a tua cama está sobre os montes mais altos, profanos. Então, não se acha Deus com uma cama profana. Aleluia, Jesus. Isaías 57, versículo 7. E esse texto de Isaías diz que a conduta das camas impuras descontenta Deus. Por que aconteceu isso na terra? Por que Deus permitiu? O que é que eu tenho colocado no meu coração propositalmente de lutar com muita veemência contra as forças do comunismo socialista que estava impondo no Brasil conduta de práticas impuras que chegou nas igrejas. Nós sabemos, estamos no ministério e sabemos de condutas porque... se vê tanto uma rede de televisão dizer que é normal as bestialidades, camas impuras. Camas impuras. Crente com amante, crente adulterando, crente com traição, crente fornicando. Mas eu sou católico, está errado.
Metade da minha família é evangélica e metade é católica. E os católicos, eles sabem, eles não fazem isso não. Eles sabem. Condutas inapropriadas, descontentando a Deus. Então o que é que acontece? Deus não se encontra nesses lugares. Olha, foi 15 anos pregando o socialismo à esquerda, no mundo e no Brasil também não foi diferente, a depravação, né? A bestialidade. Eu vou até fazer um sermão sobre isso, né? O anormal sendo, a Bíblia diz que é anormal e eles empurrando como sendo normal as condutas mais deploráveis, as instituições judiciárias assinando embaixo, obrigando, não, tem que ser assim, tem que deixar aberto. As autoridades políticas fechavam um museu depravado, né, com cenas que jamais você permitiria seu filho nem passar na calçada, e eles botando criança misturado com adulto, misturando com tudo, e sendo muito bem aplaudido, passando no jornal de 8 horas, como sendo atos louváveis. Eu não sei nem se quantos anos de cadeia dá de dizer que o judiciário liberou, porque hoje em dia é proibido dizer, mas agora já disse e foi mesmo. Né? Então, a nossa cama tem que ser... Quando eu era mais novo, uma certa vez, faz muitos anos isso, assim, um tempo atrás, alguém me disse, olha, o crente que anda em motel, não, eu vou para o motel com a minha esposa, se for, né? Mas vamos na melhor das hipóteses. Só que a cama do motel, querido, antes de você chegar lá, estava havendo uma sodomia. E foi derramado sacrifício em cima daquela cama. Você sabe o que é que eu estou falando, que é derramado lá, né? Não é derramado? O sacrifício foi derramado ali. E você deita com sua esposa. Então, os crentes da nova modernidade, né, com as noivas, com as namoradas, tome tento. Né? Primeiro que você nem deve. Nem deve. Há tempo para todas as coisas. Guarde seu tesouro. Sou do meu amado é meu. Pronto. Né? Você é da sua amada, você é do seu amado. Vai ter o tempo. Amém? Camas impuras. Gente no ministério fornicando. Gente no ministério adulterando. Quantas... não estou aqui fazendo juízo de ninguém. Camas impuras, como é que vai encontrar Deus? Olha o que está acontecendo na terra. Traga a presença para dentro da sua alma. Deus não é vingativo, não é rancoroso, Ele perdoa. Se buscarmos a Deus, olha o que é que diz lá em Jeremias. Se for de coração, perdão, presença de Deus, restauração, né? E Ele é tão misericordioso. Olha, o Salmo 139 diz, se eu colocar no céu a minha cama, tu estás lá. Se eu colocar no inferno, no céu, a minha cama, tu também estás lá. Olha que coisa... Deus iria no inferno? Ele não iria não, Ele foi, Jesus foi. E eu vou lhe dizer uma coisa, deve ter sido... Pense num tormento grande de Deus entrando no inferno. Foi por causa de mim, por você, e tomou a chave da morte. Então, se a gente está com a cama toda desmantelada, toda errada, se buscarmos a presença de Deus, diz o Salmo 139, versículo 8, tu ali estarás. Romanos capítulo 6 diz, nossa carne, nossos fazeres, nossas condutas era para injustiça, agora somos para justiça de Deus. Trazemos Deus para dentro da gente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios de conexão com Deus. Buscamos, não é comparecimento, parecendo que tem que ser em espírito e em verdade, não em camas de depravação.
Hoje eu sei que está na pandemia e eu sou pastor e alguns outros pastores devem estar me ouvindo nesse momento. Nós nos assistimos um sermão do outro e vamos nos alimentando assim da palavra de Deus. E quando Moisés fez o tabernáculo, tinha um arraial do povo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo muita cobrança para abrir o templo. Tem que abrir o templo. Na pandemia tem que abrir o templo, tem que abrir o templo. Mas são, como eu disse, 20 anos. Quantas vezes eu não preguei? E olha que o tempo que eu pastoreio, assim, no dia que for um movimento assim, um culto festivo, de jovem, um culto de mulher, 300, 400 pessoas. Pastor Marconi pregando na terça. Não é 300 não, é 3. 4. E eu, com a maior felicidade, porque Jesus, sacrifício de... Davi foi comprar uma eira. E quando chegou lá na eira, aí o dono da eira chegou e disse, lá vem Davi, ele se aperreou e aí disse, não, pode pegar o que você quiser, tá aí a campinadeira, tá aí o boi, tá aí a terra, faça aqui. Aí Davi disse, ofereceria eu alguma coisa ao Senhor que não me custasse nada? Então, quando Moisés fez o tabernáculo, todas as residências, não eram poucas, porque eram milhões de pessoas. Então eram muitas tendas. Onde é que ele fez o tabernáculo? Lá fora. Para quê? Para a pessoa sair e o sacrifício de andar. A igreja era em cima e as pessoas não iam. E agora estão desesperadas. Mas podemos clamar a Deus porque Ele é misericordioso. Ele não é um Deus rancoroso, um Deus de vingança. Ele é um Deus de paz e não de guerra. Poderoso em batalha, mas um Deus de paz. Porque Ele faz com que a paz se estabeleça, louvado seja o nome do Senhor. Então ela buscou primeiro na cama dela, depois ela foi procurar nas praças e nas ruas. Então, esse vento maligno que estava soprando, essa doutrina, eu conheço gente que estava assistindo, eu não vou dar o cabimento, mas vou dizer o nome da operadora, que é a Netflix, e tem uma série lá, e o próprio nome da série já é a entidade que quis intentou contender com Deus. E de fato, Jesus sabe como foi a batalha? Jesus só fez olhar. Quem vai ganhar briga para Deus? E ele despencou lá de cima para baixo. E os crentes assistem aquela série. E assistem a rede lixo de televisão, onde tem polo positivo com polo positivo, polo negativo com polo negativo, em tempo de dar um curto-circuito, se é que os irmãos entendem, né? Essas questões de eletricidade. Os crentes batendo palminha. BBB não pode perder, edição 256 e os crentes ali, não assista. Porque de 3 em 3 minutos estão soltando mensagens. E os crentes começam a achar as coisas normais demais. Aí Deus dá uma parada na terra e diz, ei, tem que trazer Deus para dentro da alma. Tem que buscar para a câmara interior. Tem que haver um sacrifício. Tem que entender, não é na vulgaridade das ruas, não. Você é diferente, você é filho, qualquer um é filho, porque a todos que receberam. Quem recebe Jesus é filho de Deus. Qualquer um que professar o nome do Senhor será salvo. Qualquer um que declarar que Jesus é o Filho de Deus e é Senhor, é Salvador, é filho e é salvo. Não é pelas coisas que o mundo está botando e a gente achando normal. Condutas anormais, condutas do mercado, da praça e da rua. Somos o povo de Deus. Ela procurou, não achou.
Atos capítulo 7 e 17. Capítulo 7 e capítulo 17 diz: Tu não habitas em templo feito por mãos. Ponto pacífico. Habita onde? Aonde a Sunamita está nos ensinando. Na câmara interior. Não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo dentro de mim e de você. Quando os 3 reis magos vieram do Oriente, o primeiro canto que eles foram foi olhar para o canto assim, no palácio. Ah, lógico. Eles estavam procurando o rei de Judeu, vai procurar onde? No palácio. Onde Jesus estava. Aonde Jesus estava? Ele habita na alma de quem ama, no coração de quem ama. Então a Sunamita disse: eu busquei nas praças, não encontrei. E por fim ela diz: e procurei os guardas que vigiavam. E me afastei um pouquinho deles. E encontrei o amado de minha alma. Tem um povo que está vigiando. Tem um povo que está aguardando. E perto está o Senhor. Amém? Perto está o Senhor. Pessoas vigiantes. Está onde perto está o Senhor? Salmo 145. Eu queria até encerrar com esse salmo belíssimo. Te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e sua grandeza inescrutável. Está lembrando agora? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo, a alegria de toda a terra. Receba a paz da parte de Deus nessa noite. Uma geração louvará as tuas obras e outra geração anunciará as tuas proezas. Eu estou fazendo questão, querido, porque é o que está reservado para a minha vida e para a tua vida. Falarei da magnificência gloriosa da sua majestade e das obras maravilhosas. Quem tem Deus na câmara interior, Deus faz obras maravilhosas na sua vida. E se falará da força dos teus feitos, e contarei a tua grandeza. Seja fortalecido, seja renovado, curado, restaurado pelo Deus que habita em você. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, cantarão a tua... Não é isso que temos visto nas nações, o homem não estava mais nem pensando em Deus. Começou pela Itália, na terra do Vaticano, não se falava mais em Deus. Eu conheço pessoas na Itália. Eu fui falar de Jesus e a pessoa me disse assim: olha, eu vou te ouvir porque eu gosto de você. Mas não fazia. Quando aconteceu, aí começaram a louvar. Nas sacadas, cantarão: piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler até o 13. Todas as tuas obras te louvarão ao Senhor, os teus santos te bendirão. Santos. Quem é santo? Aquele que tem Jesus dentro dele. Santo é no Senhor. Santificado pelo Senhor. Falarão da glória do teu reino. É o que eu estou fazendo nessa noite, meu amado. E relatarão o teu poder, para que faças saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se todas as gerações. E ele sustenta, e ele levanta os abatidos. O versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Jesus não disse isso à samaritana? Em espírito e em verdade. Jeremias 29, 13.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, te glorificamos. Excelso, majestoso, grande, bendito, santo, maravilhoso é o Senhor. Deus de infinita bondade, graça e misericórdia. Deus de poder, grandes são tuas obras na terra. Meu Pai, queremos buscar, meu Senhor, a tua presença nessa noite. E aí, ó Deus, aonde nós estamos, em nossos lares, em nossos trabalhos, viajando, nos veículos, aquelas pessoas que estão detidas em presídios, aquelas que estão internadas em hospitais. Pai, Tu és o Deus que liberta, Tu és fôlego, Tu és força. Tua palavra que acabamos de ler diz que Tu tem misericórdia e Tu levanta aquele que está abatido, que Tu restaura, Senhor. Ó Pai, restaura a vida, restaura a saúde, restaura casamento, restaura empresas, ó Deus. Restaura a saúde, restaura a comunhão. Abençoa o Teu povo em toda a terra, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que creem dizem amém, e eu creio, digo amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo este povo aqui em toda a terra, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.